Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Primeira Trave aqui no YouTube. Hoje vamos falar da derrota do Palmeiras, como vocês estão vendo aí no campinho, pro Mirassol fora de casa, placar de 2-1, derrota que pode custar caro aí nessa reta final de campeonato, né? Disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, ponto a ponto com o Flamengo, né? Agora as duas equipes dividem a liderança em termos de pontuação, claro, com 68 pontos e 6 jogos restantes para cada uma. E só que agora, né, a gente vai enfatizar, a gente vai focar nesse jogo contra o Mirassol, que claro também contou com um resultado que passou muito pelo mérito do próprio Mirassol, que controlou bastante o jogo, controlou as ações, principalmente no primeiro tempo, né, onde somou 70% de posse de bola, e nem sempre foi uma tônica do Mirassol nessa ótima campanha, né, nesse ótimo campeonato que tem feito. Nem sempre o Mirassol reteve tanto assim a posse de bola, mas contra o Palmeiras no primeiro tempo, que encaminhou, né, o resultado, e que onde o Mirassol impôs bastante superioridade, foi o caso aqui, por incrível que pareça, e tudo isso passou bastante pelo controle do jogo no meio campo, ali na saída de bola, com a dinâmica dos volantes. É isso que a gente vai mostrar a partir de agora aqui no campinho. Então já queria começar destacando o desempenho do Danielzinho e do José Aldo, mas principalmente do camisa 8, né, que tocou bastante na bola, que foi bastante participativo, inclusive se aproximando dos zagueiros, buscando o jogo, progredindo e se aproximando aqui da parte ofensiva. Então vamos começar falando dele, mas também da forma como o Mirassol se distribuiu, né, com a bola. Então, como de costume, a gente teve o Reinaldo bastante participativo no campo de ataque, com o Alisson centralizando, e a mesma coisa pelo lado direito, né? Por mais que o Mirassol tenha usado menos o lado direito em relação à esquerda nesse jogo em específico, a dinâmica também aconteceu pelo outro lado. Então a gente teve o Negueba centralizando e o Lucas Ramon avançando bastante por aqui. Portanto, a grosso modo, o Mirassol formava um volume aqui com 5 jogadores atacando a linha defensiva do Palmeiras, e aí sempre aquela busca, né, pelo ataque ao meio espaço do Negueba por aqui, do Alisson por aqui, que deu bastante trabalho, inclusive, para o Gustavo Gomes. E tudo começou, como eu havia antecipado, né, com o trabalho do Danielzinho por aqui, então buscando a bola nessa saída de jogo e chegando sempre nesse setor aqui do centro para a esquerda, onde o Mirassol aplicou bastante volume, inclusive também com as descidas do Gabriel. O Gabriel, que foi um meia que atuou com bastante liberdade aqui por essa intermediária, mas caiu principalmente pelo lado esquerdo, por mais que ele tenha feito o gol, né, pelo lado direito, a gente já vai chegar lá, ele caiu bastante por esse lado no decorrer do jogo. Então, em diversos momentos, por mais que a gente tenha também uma marcação forte em termos de volume do Palmeiras aqui, né, com a dobradinha do Kelvin e do Alan, o Mirassol também aplicou bastante volume e acabou causando dificuldade, inclusive por esse elemento de surpresa aqui do Gabriel. Então, em diversos momentos, a gente tinha o Danielzinho caindo aqui em cima do Aníbal e o Gabriel aparecendo atrás e causando problemas, recebendo essa bola aqui com bastante liberdade. Aí o Alisson ocupando o Gomes e o Reinaldo ocupando o Kelvin. Então, acabava acontecendo isso, aí o Gabriel ou tinha liberdade para progredir, finalizar, ou tocar aqui pro Alisson invadindo esse meio espaço. Em diversos momentos aconteceu isso, né, do Alisson cair aqui por essa ponta, puxando a marcação do Gustavo Gomes. Então foi uma dinâmica que, de modo geral, bagunçou bastante o sistema defensivo do Palmeiras, né, a estrutura, a solidez defensiva dessa linha do Palmeiras. Agora, eu havia dito, né, que o Mirassol focou bastante no lado esquerdo, mas o gol acontece pelo lado direito, né? No momento que o Negueba recua por aqui, o Lucas Ramon recebe com liberdade pelo lado direito, o Gabriel acaba invadindo esse espaço, esse meio espaço aqui, não necessariamente passando pelo Murilo, né? O Murilo até estava presente no lance, mais distante do Gabriel. O Gabriel acaba finalizando, o Carlos Miguel meio discutível, né, se ele aceita ou não, se é realmente uma falha dele ou não, mas verdade que o Gabriel acaba fazendo o gol e abrindo o placar para o Mirassol, e a tônica do primeiro tempo foi essa, né? O Mirassol controlando a posse de bola, sempre nessa saída de bola com o Danielzinho, com bastante participação do José Aldo, que inclusive também caía em diversos momentos pelo lado esquerdo. Então, de modo geral, foi uma dinâmica que o Palmeiras teve dificuldades para parar. Na saída de bola do Palmeiras, então, o Mirassol se montava dessa forma, né? Os laterais recompondo, os meio-campistas por aqui. O Danielzinho foi um cara que perseguiu bastante o Andreas Pereira, na verdade, né?
o José Aldo ficava mais no Aníbal, o Gabriel se juntava aqui ao Cristiano Renato, o Alisson abria por um lado, o Negueba pelo outro, então o Mirassol acabava formando ali um 4-4-2 para se defender, com bastante amplitude também, inclusive bastante ajuda defensiva, né, do Alisson e também do próprio Negueba para justamente defender essa subida dos laterais do Palmeiras, principalmente do Kelvin, né, pela direita, porque ele ficava mais para participar da saída de bola. E o principal responsável, digamos assim, né, por fazer essa ligação do Palmeiras foi o Andrés Pereira, que foi muito bem marcado pelo Danielzinho, como eu havia destacado aqui. O Mirassol recupera muitas bolas do campo de ataque, acaba controlando o jogo, não necessariamente finaliza muito, cria tantas chances assim, mas em nenhum momento do jogo o Mirassol se sentiu ameaçado, né, ao ponto de temer ali por um empate do Palmeiras, ou quem sabe até pela derrota. Um outro destaque negativo do Palmeiras eu diria que foi o Flaco Lopes, o Flaco que sempre esse cara, né, na dupla com o Vitor Roque, ele tem sido ultimamente quem sai da referência, quem puxa a marcação, quem recebe passes e faz o Palmeiras progredir, né, ganhar campo. Então, às vezes, por exemplo, né, o Flaco poderia receber do Andrés e tocar a bola no Felipe Anderson ou no Alan e fazer o Palmeiras ganhar campo, mas o Flaco realmente cometeu muitos erros técnicos, muitos erros de passes, e também foi pouco presente na pressão, na saída de bola do Mirassol. Foi um cara, de modo geral, com um desempenho um pouco apático, até se comparar com o próprio Vitor Roque, né? E digo isso não só pelo gol do Vitor Roque, mas também pela postura em campo. Vitor Roque foi um cara mais decisivo, que pressionou mais, mesmo que a função do Flaco, teoricamente, no plano tático, seja mais sair da referência. Em termos da pressão em si, no qual um critério no qual, né, os dois têm papéis semelhantes, o próprio Vitor Roque foi muito mais ativo na partida e, coincidência ou não, tem sido o responsável por marcar mais gols, né, ultimamente no Palmeiras, quando a gente compara os integrantes dessa dupla de ataque. Então, de modo geral, foi isso. O Mirassol, que mereceu a vitória, superou o Palmeiras taticamente e tecnicamente também no desempenho dos jogadores. Não é o fim do mundo, claro, nada disso anula o que o Palmeiras construiu ao longo dessa temporada, né? O mérito que o Abel teve de encontrar essa formação, de encontrar, por exemplo, o Alan nesse papel também pelo lado direito. Enfim, o Palmeiras, para mim, ainda é favorito na disputa pelo título, mas tem muito campeonato pela frente, as chances são praticamente parelhas e vamos ver o que vai acontecer. Ainda a verdade é que o Palmeiras também, curiosamente, né, não tem desempenhado bem contra equipes do G6, tem apenas uma vitória que foi contra o Botafogo fora de casa, mas contra as demais equipes tem tido um desempenho praticamente impecável, mas é curioso observar, né, que se o Palmeiras tivesse um pouquinho melhor ali contra os adversários de G6, de repente uma vitória a mais, um empate a mais, poderia estar com uma vantagem relativamente confortável à frente do Flamengo, mas não está, então vai seguir trabalhando nas condições que restam no decorrer do campeonato, certo? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e vamos que tem muito mais jogo pela frente. Valeu, um abraço.